Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vou falar um pouco de mim, da minha trajetória acadêmica, minha trajetória profissional e a minha experiência falando aqui com vocês, fazendo vídeos e o que eu tô achando de ser youtuber por um ano. Dia 21 de fevereiro de 2022 eu fiz o primeiro vídeo desse canal. O primeiro eu acho que ele tá ocultado, eu deletei, que era uma tentativa, né, de fazer entregar um conteúdo sobre as novas características do sistema internacional no que tange a privatização e o que o Lula estava falando sobre a Eletrobras naquele momento. Talvez eu volte com um vídeo, mas foi uma análise mais circunscrita e depois o primeiro vídeo foi sobre guerra entre Rússia e Ucrânia. Então eu vou falar sobre isso também no final do vídeo, o que eu tô achando de acompanhar por um ano essa guerra, porque a maioria dos vídeos do canal tem a ver com isso, que é o acontecimento mais relevante das últimas décadas. E, claro, né, vou falar um pouquinho sobre mim e para vocês me conhecerem mais, para vocês entenderem por que eu tô fazendo esses vídeos, né, e por que eu persisto com o canal. Então vai ser interessante, vem comigo aí que vai ser bacana. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista e doutor em Relações Internacionais e eu vou começar por aí. Eu fiz economia, em 2010 eu entrei na economia da Universidade Federal de Santa Catarina e me formei em 2015. A partir daí, né, já em 2014 eu tinha a noção bem clara, né, eu tinha a perspectiva bem clara de que eu queria ser acadêmico, de que eu queria ir para a academia. Apesar de ter trabalhado todos os anos da minha faculdade, eu não me via naquela hora no mercado de trabalho sem passar pela experiência de fazer um mestrado, fazer um doutorado. E tive a chance de fazer isso. E também muito sortudo, abençoado de poder fazer isso com bolsa. Então tive bolsa no mestrado, tive bolsa no doutorado. A maioria das pessoas não consegue, mas eu dei a sorte de conseguir. E isso me possibilitou fazer pesquisa e conhecer como é um método científico, como a gente tem que ser rigoroso com as informações que a gente trata e como a gente precisa fazer da ciência uma ferramenta de disseminar o que a gente vê do mundo. Esse é um dos motivos também pelo qual me fez começar a falar no YouTube, começar a fazer vídeos. Isso já no último ano de doutorado, precisando fazer uma tese, né? Mas me trouxe muita alegria isso. E me traz hoje também. Eu sempre venho gravar vídeos extremamente empolgado. Eu gosto dos assuntos que eu comento aqui. E gosto também da interação, principalmente com as pessoas que comentam os vídeos e interagem comigo de alguma forma. Também tem o Instagram, eu posto lá algumas coisas. Tenho postado mais recentemente, né? No último mês eu tenho feito mais postagens. Lá realmente são mais pessoas que eu conheço, né? Agora com as postagens um pouco mais frequentes, alguns me veem lá nos rios e acabam adicionando, mas não são tantas pessoas ainda, pode ser que aumente, né? Mas meu objetivo mesmo com tudo isso é disseminar a informação científica. Por vezes, né, parece que simplesmente eu estou repercutindo uma notícia, como tem muitos canais que fazem isso, né, principalmente chamando o que é feito, né, sobre estudo do internacional de geopolítica. Tudo é geopolítica, né, e na verdade não é bem assim. Não tem nada de errado, cada um faz o seu conteúdo da forma como acha mais interessante, mas não foi desse jeito que eu concebi. A ideia eu vou voltar um pouquinho aqui para explicar um pouco das minhas ideias e um pouco mais do que eu vim estudando ao longo do tempo. Na graduação, claro, eu estudei diversas coisas, economia, então tem que estudar de estatística, econometria, até história econômica. Então você vai passando por micro, macroeconomia, vai passando por desenvolvimento econômico, disciplinas específicas e mercado de capitais, por exemplo, mas elas vão te dar uma base para entender a atuação do economista em diversas áreas. Eu acabei me encantando por relações internacionais, mais pro final do curso, porque tem uma área das relações internacionais que é uma interseção entre a economia e o estudo do internacional, que é a economia política internacional. O nome já diz ao que ela se presta. É estudar a política, né, de maneira conjunta à economia. E elas aplicadas ao sistema internacional, às relações interestatais, mas não só elas, podem ser aplicadas aos regimes internacionais, a acordos de comércio e também a movimentos sociais. Dá para fazer o estudo da EPI, que se chama, né, Economia Política Internacional, por diversos prismas e diversas perspectivas. Eu preferi e escolhi estudar pelo lado das finanças internacionais. Então eu tenho uma experiência já de pesquisa bastante
bastante consolidada nessa área, né? Ainda falta muito, tem que aprender muito, né? Não sou um pesquisador sênior, mas conheço um pouquinho da área. E comecei estudando na graduação as finanças como um movimento, né, que surgiu na década de 80, mas que tem uma profunda ligação com a dinâmica do capitalismo. Como o capital se reproduz, como as pessoas elas interagem também pela lógica do mercado muitas vezes, ou elas estão sob a égide dessa lógica e não conseguem escapar. No mestrado eu continuei por esse caminho, mas abordando a questão do Fundo Monetário Internacional. No mestrado eu estudei os programas de ajuste do Fundo Monetário Internacional, tanto na América Latina, para a década de 80, pegando alguns países que sofreram programas de ajuste porque eles tinham problema de balanço de pagamentos em função da crise das dívidas que foram contraídas na época desenvolvimentista do mundo, nos anos 50, anos 60. Daí já no início dos anos 70, as dívidas de diversos países latino-americanos explodiram e isso colocou essas economias sob o jugo do Fundo Monetário Internacional, que é bastante controlado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um poder de voto decisório. E eu queria estudar essas interações, essas conexões, comparando isso com o que aconteceu na Europa com os países dos chamados PIGs, que seria Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses países também sofreram com ajustes econômicos, mas claramente numa outra perspectiva, né? Só que mudanças estruturais foram tomando corpo naqueles países e eles tiveram que se adaptar a essas questões que são normativas do Fundo Monetário Internacional. São políticas de mudança da presença do Estado nas economias nacionais, mudanças da relação que o público e o privado possuem, mas principalmente arroxo fiscal, diminuição do gasto, né, em áreas essenciais, como saúde, educação, entre outras áreas, né, desenvolvimento econômico. Tudo isso foi bastante restringido nos anos 80, principalmente nos anos 90, com a ascensão do liberalismo globalizado, ou a globalização, que a gente chama de neoliberalismo, né? Então eu estudei isso, né? Mas comparando esses dois cenários e o Fundo Monetário Internacional como o fio condutor desses dois momentos, né? Eu chamo de dois atos, né? Coisa mais teatral, né? Mas o estudo é científico para isso. E já no doutorado, eu continuei pela área das finanças internacionais, mas eu fui para a perspectiva da moeda, estudando a moeda da China, internacionalização da moeda da China, e as moedas como o resultado de uma hierarquia entre os estados, né? Então a questão da hierarquia, das estruturas hierárquicas internacionais sempre me cativou bastante. Já fiz isso com o FMI, botando bastante ênfase na hierarquia dos Estados Unidos, mandando na instituição. E, claro, FMI cuida de moeda e cuida de finanças, né? Não sai nada daquilo que eu gosto, né? Mas eu mudei um pouco o foco. E dessa vez estudando as praças offshore da China, que a China tem, para incentivar o uso da sua moeda, já que a China tem controle de capitais e o controle do câmbio. Essas variáveis são centrais para economias que querem se abrir, né? Ou seja, é muito normal que os fluxos de capital no mundo contemporâneo sejam abertos e o câmbio varie de acordo com o mercado, né? Com os preços de mercado. E na China não é dessa forma. Eu queria entender como ela usou, né, e usa até hoje praças offshore para incentivar a sua internacionalização do renminbi, que é a moeda chinesa, ou yuan, vocês vão ver as duas coisas aí, né? E as praças offshore como uma maneira de se blindar dessa necessidade, né, que todos os países que buscam se abrir e aumentar o uso internacional dessas moedas passam, né, que é de abertura econômica e financeira. Então, essa foi minha trajetória acadêmica, né, mas não só isso que eu fiz, sempre vinculado a grupos de pesquisa, sempre vinculado a grupos de estudo, sempre li muito sobre diversas coisas, sempre fui muito curioso e esse para mim é o traço fundamental de quem quer seguir carreira acadêmica, né? Até aqui um parêntese sobre a carreira acadêmica, eu realmente acho que o Brasil é bem desincentivador de você fazer carreira acadêmica, apesar que agora houve um ajuste bem significativo das bolsas, mas ainda dá para melhorar, acho que tem espaço para melhorar, principalmente no doutorado, né? Mestrado é um rito de passagem, são 2 anos, né? Parece que é muito mais não. Com 1 ano você já mata as matérias e depois você tem a parte de escrita, que
também é muito complexa, né? Mas te exige menos de presença física nos lugares ou de ter tempos de aula, né? Você pode fazer num horário mais flexível. Mas é muito trabalho, então é como se você tivesse que trabalhar igual, né? Mas te dá algumas liberdades, né? Agora no doutorado não. E é uma escolha mesmo, né? Quando você vai para o mestrado, você ganha muito mais conhecimento, ganha uma cancha de pesquisa, mas isso não te exige de fazer uma. Ou te impede, né, de você cair no mercado de trabalho novamente. Daí você tem um título de mestre e vai para o mercado, com certeza um profissional de altíssima qualidade, vai ter um senso crítico sensacional, vai poder ler textos, vai poder interpretá-los, escrevê-los muito bem e ter um senso analítico sobre dados, sobre qualquer outro assunto e outras áreas, né? A parte jurídica, enfim. Se quiser ir treinar, né, ou quiser fazer uma soma de diversas habilidades, vai conseguir, porque no mestrado você ganha bastante estofo para poder intervir em diversas áreas e acumula mesmo bastante conhecimento e aprende a estudar num nível bastante elevado, né? Com reflexão, que é importante. Às vezes a gente tem muitas pessoas que são instrumentalizadas, mas não conseguem fazer uma reflexão mais aprofundada. E o mestrado dá ferramentas para você fazer isso. Doutorado, claro, maximiza tudo isso, mas você já está meio que decidindo que vai para a área acadêmica. Claro que não são 100% das pessoas. Hoje, ainda é menos do que, sei lá, 90%, 80% que vai dar aula e ser pesquisador, porque os concursos diminuíram muito, né, para professor, as vagas também no ensino privado diminuíram bastante. Então, o doutorado ele tem as suas dificuldades, mas também é muito interessante. E claro, mas quem vai para o doutorado são 4 anos de curso, né? 4 anos até você pegar o seu diploma, então demora muito, é um comprometimento muito grande e exige muito sacrifício, né? Você não evolui profissionalmente, né? Se você fosse, por exemplo, para o mercado já no final da graduação mesmo no mestrado, você estaria galgando, né, passos dentro de uma carreira e evoluindo naquele sentido, especializado dentro da sua carreira. No doutorado, não. Você está focando ainda mais 4 anos além dos 2 do mestrado para poder, no final, ser um pesquisador júnior. Então, é uma carreira bastante difícil de pesquisa. Você também aprende a dar aula, tem estágio de docência, bastantes coisas que você experiencia ao longo do doutorado. Eu recomendo bastante, né, apesar de ser difícil, né? Quem quer fazer, faça mesmo. Tenha muita paciência, cuide da sua saúde mental. Mas vale a pena, né? Eu acho que quem está decidido a fazer, faz. Mas é difícil, como eu falei. Agora houve uma mudança no valor das bolsas, mas as vagas ainda são muito escassas. Isso pode provocar uma frustração, muita ansiedade. Também sofri com tudo isso, ainda sofro hoje. Mas eu ainda, na minha trajetória, tem algumas questões aí que eu consegui. Daí também sorte de novo, né? Bom, eu terminando o doutorado, né, no tema aí que eu falei para vocês, um pouco antes de terminar meu doutorado, eu consegui um trabalho, né? Eu trabalho num laboratório de transporte e logística da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho como economista, que é a minha formação de base, né? Eu nunca deixei de ser economista mesmo no mestrado e no doutorado, sempre fiz parte, como eu disse, né? Parte de grupos de estudo, parte de painéis de conjuntura. Então, o economista tem muito isso, né? Olhar os dados e fazer análises conjunturais, às vezes fazer estudos mais complexos, que são análises de longo alcance, de profundidade. E o que eu faço hoje é um trabalho de economista que mistura pesquisa. Faço muita coisa de conjuntura, muita coisa relacionada a dados internacionais, mas o foco principal desse laboratório que eu estou de transporte e logística é realmente transporte. Então, são muitas questões que aparecem, projetos na área de transporte, projetos com Ministério de Infraestrutura, Ministério de Minas e Energia, privados também, empresas privadas que querem soluções logísticas ou entender, né, logisticamente o que está acontecendo nas suas realidades, portos, enfim, são diversos projetos lá, um lugar extremamente instigante para trabalhar e que eu aprendo cada dia muito, assim. Eu tô lá mais ou menos 7, 8 meses, né, vai fechar 8 meses e aprendi demais. Eu consegui isso, né, que como eu já comentei, né, você saindo do doutorado, as oportunidades elas ficam muito restritas, né, e eu consegui trabalhar como economista, já foi uma benção mesmo, né? E depois que acaba o doutorado, acaba a bolsa, né? Então você precisa ir atrás, né? Normalmente, em alguns anos isso era feito
com quem terminava o doutorado dando uma aula de substituto em alguma federal ou numa particular, né? E isso era um período de transição, muitas vezes, até um concurso de universidade pública, ou mesmo algumas instituições tinham um plano de carreira, tinham inserção acadêmica bastante interessante e as pessoas ficavam nas instituições privadas mesmo. E claro, né, só para esclarecer, no Brasil, a pesquisa de qualidade e com tempo para você fazer ela, com divulgação e reverberar seus achados acadêmicos, né, isso se dá nas universidades públicas. Privadas são algumas, né, são mais as comunitárias. Aqui em Santa Catarina tem algumas, né, mas a nível de Brasil, o primeiro exemplo é onde eu fiz o meu doutorado, que são as PUCs, né, são as Pontifícias Universidades Católicas. Elas têm uma similaridade com as universidades públicas muito grande. E isso também se reflete na pesquisa e na qualidade do ensino. Mas o meu trabalho hoje, né, que eu estava falando, ele é nessa área de logística, de transporte. Eu trabalho basicamente com isso, né, fazendo algumas projeções de demanda para transporte, muitas análises de sustentabilidade financeira, de pré-viabilidade e viabilidade também. Há também os projetos, esses não peguei muito, mas há também nessa área, lidando com fluxo de caixa, com análise de valuation, mais ou menos, né? Como se fosse uma análise de valuation dentro de transportes. E a parte estatística, né? Que é a parte de projeção de demanda, bastante coisa nisso. Econometria eu uso bastante no dia a dia, aprendo muito nisso, né? Porque minha trajetória no mestrado, doutorado foi uma interseção entre estudos qualitativos e quantitativos, né? E agora no meu trabalho é muito mais quantitativo, muito mais mexer com dados, né? E às vezes tem projeto de inteligência de mercado. Então é isso que eu faço, né? Essa é a minha profissão agora. E acredito que eu vou continuar por um tempo, né? Fazendo isso, vai ser bem interessante. Meu objetivo é dar aulas, né? Em algum momento eu vou abrindo os concursos e as oportunidades acadêmicas, eu vou continuar nesse caminho, nessa vereda. Mas agora eu estou bem feliz com o que eu faço, bastante instigante e satisfatório. E eu coloquei muita coisa do meu mestrado, doutorado, em termos de pesquisa, em termos de dedicação e rigor acadêmico, científico, dentro do que eu faço agora, né? Porque lá a gente, no meu trabalho, a gente é ligado à universidade, né? E mais, a gente faz estudos para o mercado também, mas carrega esse rigor científico acadêmico para o mercado, né? Então, bem interessante, bem bacana. E tenho muita gratidão por ter conseguido fazer essa trajetória e tá inserido agora profissionalmente. É bem importante, né? E em relação ao YouTube, fazer vídeos para o YouTube, essa ideia acompanhou, né? Toda essa final do doutorado e junto com o trabalho. Realmente é um trabalho à parte, né? Fazer vídeos no YouTube é bem complexo. Eu tento colocar tudo que eu sei em termos de capacidade de pesquisa, de análise para os vídeos, apesar de vocês perceberem, né? Eu vou muito em cima de notícias. Eventualmente eu coloco questões mais pontuais de relatórios, de análise de alcance, artigos científicos, mas tudo isso eu tento inserir num contexto, né? Aqui o canal ele nasceu com o objetivo de ser uma forma de eu colocar as minhas ideias, de eu expressar a minha visão de mundo, né? Minha visão que não é simplesmente acadêmica, mas é política, no sentido que eu estou observando as coisas a partir da minha visão, eu tenho uma minha perspectiva, as minhas crenças, mas eu tento ser o mais isento, no sentido de colocar pontos fortes e fracos de todas as visões que eu coloco, mesmo as minhas, né? Que sei que as minhas visões têm as limitações que são inerentes a qualquer visão. Quando alguém fala para você que a visão dele é a correta e não há furos nela, que ela se encaixa perfeitamente e é a verdade, pode desconfiar e, assim, confia, descarta essa visão, porque essa visão provavelmente está bem errada. Então é isenção nesse sentido, mas eu não sou neutro é sabão, e eu tenho as minhas visões políticas, logicamente, mas eu faço análise, né? A minha análise é séria, ela é baseada em ciência, ela é baseada
nas ciências sociais aplicadas, né? Ciências humanas também, muitas vezes, né? Um pouquinho a gente tem que se apropriar para fazer análise de contextos que são complexos. E eu tento fazer isso da maneira mais simples, né? Pegando notícias do dia a dia, às vezes que interessam as pessoas, mas é uma forma de capturar elas e colocá-las no que eu considero importante, né? E trazer as questões das relações internacionais, da política internacional, tratar do sistema internacional como todo, as relações entre os estados, teoricamente, né? Então tem muita teoria nos meus vídeos, apesar de serem de notícias. E eu pretendo continuar assim. Talvez trazendo mais relatórios de think tanks, né? Como eu fiz agora com o vídeo da Rand Corporation. E outras formas de fazer essa divulgação científica. Às vezes trazendo artigos também. Isso é um projeto aí que eu tenho de pegar artigos interessantes e dissecá-los, né? De expor o argumento deles e como eles podem impactar na nossa visão. Mas, claro, eu faço aqui são análises de conjuntura. No último vídeo da Rand também, que eu acabei de falar, eu coloco lá os 3 elementos que são importantíssimos para qualquer análise de conjuntura. São 3, pelo menos. Eu repito aqui. Primeiro, você precisa identificar os atores envolvidos e os interesses desses atores dentro de um fenômeno. Depois, você precisa identificar as capacidades que eles têm, bélicas, militares, de logística, econômicas, financeiras, são as geográficas, né? Diversas capacidades institucionais também. Tudo isso, né? E no final você traça cenários tentando unir os 2 últimos pontos, que são como esse ator, esse agente, esse estado, esse indivíduo vai poder realizar o que ele quer ou atingir os objetivos usando as ferramentas que ele tem à disposição. Então essa questão de análise de conjuntura está bem presente no que eu faço, no meu trabalho no YouTube. E assim, fazer vídeo no YouTube, como eu disse, é cansativo, é demandante, mas é muito satisfatório. Mas claro, né, tem oscilações. Aqui eu dependo do algoritmo. Muitas vezes eu não consigo postar na regularidade que eu deveria. Às vezes oscila bastante. Tem vezes que eu consigo postar muitos vídeos direto, como agora, essa semana. Às vezes é um vídeo a cada mês e meio até já foi. Quando eu estava terminando meu doutorado, era mais que isso, né? Porque não tinha como. Eu tinha que focar realmente para dar o sprint final e entregar o trabalho, né? Essa é a minha obrigação enquanto estudante, né? De pós-graduação, enquanto brasileiro, que recebeu o dinheiro das pessoas, né? De impostos que vieram na forma de uma bolsa para mim. E aquilo precisava ser realizado, precisava ser terminado aquele produto e devolver para a sociedade na forma de pesquisa, né? Mas aqui no YouTube é isso, né? Eu fico, claro, refém do algoritmo e isso acaba diminuindo o meu alcance muitas vezes nos vídeos, mas eu continuo fazendo isso como uma forma de divulgar ciência, né? E ter o meu portfólio com as coisas que eu penso daquele momento, que acabam às vezes virando aulas, né? Que eu dou sobre um determinado assunto e eu realmente gosto demais, assim, não tenho que reclamar. Só por vezes, se alguém fica frustrado das minhas demoras com vídeos, é porque eu tenho essas atividades, né? Esqueci de falar, eu também dou aula, né? E isso é até importante, né? Numa pós-graduação, a pós-graduação em China contemporânea, que eu sou professor, né? Como eu falei, é uma iniciativa aí que meu orientador de doutorado, Javier Vadel, teve, junto com outros colegas, como Mariana Burger, como Samuel Spellman, e eles coordenam agora, eu ajudo eles ali, dou uma mão também nessa parte, mas eu sou mais professor, efetivamente, eu dou apenas uma ajuda mais informal, né? E dar aulas também é um prazer muito grande, mas é mais uma atividade, eu trabalho, né, para PUC, né? Eles me contratam ali pelas aulas que eu dou, mas eu trabalho para eles, né? Então é mais uma atividade que concorre, né, com os vídeos e eu preciso muitas vezes me focar só nela. Não tem muito o que fazer. Então eu pretendo, né, me organizar mais e aproveitar meus tempos livres para fazer mais vídeos e tentar entregar com mais regularidade, mas também não vou prometer que sejam vídeos diários ou vídeos de assim dia não. Eu vou tentar fazer o meu melhor agora para tentar reativar um pouco o canal, mas eu realmente sou muito grato de estar fazendo e de todas as visualizações que eu tenho. Se eu tiver 2 visualizações no vídeo, eu vou ficar feliz igual um vídeo de 10 mil visualizações, de 20 mil. Claro que quanto mais melhor, mais pessoas me ouvem, mas eu realmente honro e tento
fazer com que quem está me assistindo e às vezes me ouvindo, né, no Spotify, que eu coloco lá também o conteúdo, saia um pouco melhor do que entrou, no sentido de informações, no sentido de instigar criticamente sobre o assunto, né, ou ir atrás de uma coisa, ou até discordar de mim e eu fazer esse movimento de chacoalhar a pessoa, não, discordo desse cara, quero mostrar para ele que ele tá errado, sei lá, ou enfim, a pessoa de alguma forma se mexer nesse sentido. E fico bem alegre de saber que isso acontece. Vem os feedbacks pra mim dizendo, legal o vídeo e tal. Eu falei, não, eu achei legal teu vídeo, mas eu discordo disso, isso, de aquilo. Recebo várias desses feedbacks, desses retornos, e eu fico realmente muito, muito feliz de que isso acontece. Eu acho que é um privilégio mesmo. E a plataforma YouTube, por mais que tenha problemas e o algoritmo seja muito focado ali na experiência imediata da pessoa, né? Ele consegue me dar uma visibilidade, é uma plataforma que eu coloco vídeos com a ajuda desse setup aqui de microfone, com webcam, eu consigo fazer vídeos de uma qualidade ok, boa, né? E as pessoas conseguem me ouvir com clareza, sem chiadeira, sem problema. E isso me deixa feliz, né? Eu vou até falar do meu setup. Eu gravo numa Logitech C1922, eu acho que é o C1922C, não sei como é que é direito a sigla. E esse microfone aqui é um microfone da Fifine, ou Fifine, né? Como vocês queiram, que me ajuda bastante aí. E é mais ou menos nesse tempo de canal que eu tenho ele, né? E, bom, agora indo pro último tópico, né? Que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, saindo um pouco do pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode colocar. Quem sabe eu faço outro vídeo sobre uma questão específica aí dos pontos que eu coloquei. Mas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, essa guerra aí foi o que me incentivou mais e me colocou a fazer vídeos, né? Teve desdobramentos em diversos estados. Aí, mas não só ela, né? Covid, a China, a rivalidade entre China e Estados Unidos são assuntos muito presentes no meu canal. Mas a guerra é um evento um dos mais relevantes aí nas últimas décadas, porque é uma guerra interestatal, que é entre uma grande potência contra grandes potências e a Ucrânia no meio. Então é uma guerra, um duelo de titãs enorme, né? Com impacto enorme. E que, infelizmente, né? A minha impressão agora é que a gente está num momento em que a gente não consegue prever com clareza como vai acabar, se pode escalar, se pode envolver uma guerra entre diversos estados muito poderosos contra a Rússia, ou até se vai ter o uso de armas nucleares. O conflito está perigosamente esquentado. Hoje a gente teve a notícia de que o Putin fez uma declaração que ele faz anualmente no Congresso da Rússia e falou que vai sair dos tratados de diminuição da capacidade nuclear que eles faziam parte. E isso tudo coloca mais lenha na fogueira de declarações que antes o Putin fazia, ele ou membros do governo dele, como o Sergei Lavrov, o Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia, e hoje faz parte do executivo, né, um ministro do Putin. E, de fato, né, mesmo com todo esse treinamento analítico que eu tenho, eu não tenho como cravar ou dar boas perspectivas para a guerra. A gente coloca probabilidades, né? E há sim a probabilidade do conflito escalar. É muito triste, né, pensar nisso, porque a gente pode ter armas nucleares sendo utilizadas. E a gente não sabe que tamanho isso pode ganhar, que as armas nucleares hoje são muito potentes. Muito, muito potentes mesmo. Claro que eu estou falando aqui de armas táticas são menores de menor alcance, mas mesmo assim, chegando nesse nível, fica muito perigoso. E o que a gente mais percebe desde os anos 80, principalmente dos anos 90 em diante, é que a guerra acontece com muita frequência. O neoliberalismo ainda foi um movimento, né? A globalização, o liberalismo dos anos 90 e início dos anos 2000 foi uma forma de organizar internacionalmente o mundo a partir de pautas de cooperação, pautas de comércio comum, de justeza no comércio, uma ética muito mais voltada para o mercado. E agora a gente vê que esse tipo de viés ele mudou bastante. A guerra entre Rússia e Ucrânia é um exemplo disso. E as divergências elas estão aumentando muito entre Estados Unidos e China também. Estão cada vez mais tensionados. E como eu sempre falo nos meus vídeos, a grande disputa não é entre Rússia e Ucrânia. Não é entre Rússia e OTAN ou Rússia e Estados Unidos.
mas entre China e Estados Unidos. Esse é o grande imbróglio, né? Por questões muito importantes. Eu estava lendo um artigo científico, eu esqueci o nome do autor, eu li ele assim de bate-olho, mas a pessoa mostrava que nas últimas décadas houve poucos avanços tecnológicos significativos. E isso é muito. Isso é um demonstrativo importante, né? O capitalismo vive de avanços científicos e a disputa entre China e Estados Unidos é sobre avanço científico. É sobre semicondutores, é sobre tecnologia, sobre armazenagem e controle de dados, sobre inteligência artificial, sobre robótica avançada. Tudo isso envolve esses dois países, né? Principalmente a questão dos semicondutores. E quando vem uma notícia de Taiwan, ou mesmo das Filipinas se associando à China para fazer. Aliás, as Filipinas se associando aos Estados Unidos para fazer um contrabalanço ou balancear o poder chinês na Ásia, isso me preocupa muito. Que a gente tem que entender e analisar o que pode acontecer a partir daí. E as perspectivas, para mim, não são tão boas. Né? Não quero ser o economista catastrofista, nem o internacionalista catastrofista, mas, de fato, a guerra entre Rússia e Ucrânia ela trouxe um legado muito ruim e as condições do mundo elas pioraram bastante. Elas tiveram uma degradação, porque o efeito dessa guerra ele está muito focado na oscilação violenta dos preços de commodities em geral, principalmente no aumento de preços de commodities que são essenciais para a vida humana, que são os alimentos. O trigo aumentou bastante, mas também o milho, também o café oscila bastante, entrega às vezes preços muito altos. Aqui no Brasil, né, nós que vamos comprar as coisas no mercado, todos nós, a gente vê que o preço das coisas é muito alto. Isso tem a ver com custos logísticos, custos inflacionários. Nossa vida fica muito mais deteriorada. E, claro, quando dentro das nacionalidades, os efeitos desses embrólios, dessa guerra, né, são efeitos sistêmicos, né, das disputas interestatais. Eles são sentidos na forma de inflação, baixo emprego. Tudo isso forma um caldo que faz uma comoção social no sentido, às vezes, revolucionário, de troca de poder, de uma insatisfação, que pode levar a coisas dentro das nações, dentro dos países, muito, muito ruim. Né? Dá espaço também para movimentos de extrema-direita, porque a extrema-direita captura essa insatisfação e quer promover uma revolução, entre aspas, revolução conservadora, né? Uma volta a um passado místico e mítico que nunca existiu, mas calcada em uma retórica fascista muitas vezes, calcada em preconceito, em muita ignorância, e tudo isso em função, né, do que está acontecendo no mundo. As coisas são interligadas, né? O que acontece dentro de um estado ele tem um efeito que é sistêmico, né? Ou seja, as mudanças sistêmicas vão impactar em cada um dos estados de maneira diferente, é claro, mas impactam. Então é por isso que eu vejo o futuro e olho que há muito o que se preocupar. Mas claro que também é claro, eu imagino que a gente tenha espaço para lutar contra, né? E fazer frente e tomar as rédeas do nosso futuro no sentido político mesmo, de impedir, por exemplo, essas ameaças de extrema direita de tomarem o poder, de ser pró-paz e tentar, de certa forma, colocar as pautas das pessoas comuns, dos trabalhadores, dentro de uma perspectiva que não seja dos estados simplesmente guerreando e exprimindo, né, a vontade das elites que são interessadas no controle, né, de um território, do controle de mercados. Não, que isso seja colocado a partir das nações, né, no nacionalismo que seja para defender realmente a soberania e que seja contra todas essas ideologias aí de extrema direita que querem destruir minorias, destruir a convivência comum, né, que não vê a sociedade como uma coisa real, que acha que só os indivíduos que existem, mais nada. E politicamente é o que a gente pode fazer. Meu trabalho aqui no YouTube é dar visibilidade a esses conflitos, a essas ideias e tentar trazer uma reflexão e tentar trazer uma forma da gente entender melhor o mundo e tentar também agir nós mesmos, né? E se organizando coletivamente, fazendo demandas em prol de melhores qualidades de vida, para a gente entender os conflitos distributivos dentro dos estados e também os conflitos distributivos dos capitalistas a nível mundial, né, das burguesias, né, nacionais que fazem a hierarquia mundial, enfim.
uma série de coisas, né, que são importantes, que eu considero importantes. E essas coisas fazem eu continuar fazendo vídeos, fazem eu continuar aqui conversando com vocês, né, fazendo vídeos que são longos às vezes, mas que são importantes. Né? Mas acho que por hoje era só. Eu convido vocês a deixarem alguma pergunta, alguma questão aí nos comentários, ou só interagir comigo. Agradeço demais. Vou continuar aí os vídeos, né? Tem muitas coisas para cobrir da guerra Rússia e Ucrânia. Como eu falei, essa declaração, esse discurso do Putin foi visto com muita preocupação pelos países do Ocidente. E isso eu também vou estar cobrindo ao longo dos vídeos e muitos outros assuntos aí que eu pretendo trazer nos próximos dias. Talvez aí com uma frequência maior, é o que eu quero bastante, quero isso muito. E vamos ver se vai rolar. Mas por hoje é só. Um grande abraço, obrigado aí por estar até aqui. E nos vemos aí pelos vídeos. Tchau, tchau.